Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Bibliologia. Eu sou Daniel Dias e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao tema Como Ler a Bíblia. Esse é o último vídeo da série e no vídeo de hoje nós vamos tratar especificamente do método mais eficaz para se estudar a Palavra de Deus. Antes de nós irmos direto ao assunto, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, que diz o seguinte: Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, o método mais eficaz para se examinar e estudar a Palavra de Deus, ele necessita de duas ferramentas fundamentais. A primeira é a autodisciplina. Você tem que separar um momento do seu dia para que você possa estudar a Palavra de Deus. Dentro da sua rotina, você tem que ter um período onde você estará dedicado à Palavra de Deus. Que este período seja constante e não seja interrompido de maneira nenhuma. E esse período que você separar do seu dia, ele tem que ser um período que possa ser cumprido mesmo aos finais de semana, aos sábados e domingos, para que ele seja constante, para que ele seja diário. Segunda ferramenta fundamental é uma Bíblia, uma boa Bíblia. Mas a Bíblia, para se estudar a Palavra de Deus, tem que ser uma Bíblia de estudos. Você deve evitar as Bíblias temáticas. Por exemplo, a Bíblia do papai, a Bíblia da menina que ora, a Bíblia do jovem cristão. Tente ter uma Bíblia de estudos. Eu indico a Bíblia Shedd, porque Russell Shedd é um dos meus teólogos favoritos, e Russell Shedd não é à toa que é um dos meus teólogos favoritos. Ele, além de ter uma carreira teológica muito bonita, ele também é doutor em teologia. Então a explicação dele vai ser muito mais fácil de você compreender os textos que você está lendo. Não que você leia um versículo da Bíblia e leia a explicação do Russell Shedd. Não, você faz uma leitura constante e em determinado momento, quando você sentir uma maior dificuldade, aí você recorre ao Dr. Shedd para fazer algum esclarecimento que seja necessário, para que você não deixe de ler e vá em outra fonte procurar o significado daquela palavra, do contexto, aquele hábito, aquele costume, enfim, seja qual for a sua dúvida naquele momento. Então, primeira ferramenta fundamental, disciplina. Segunda ferramenta fundamental, uma boa Bíblia de estudos. E aí você vai poder passar, propriamente dito, para o método de estudos. O método de estudos que eu indico para que você consiga ter uma leitura, um estudo adequado para o seu crescimento espiritual, é que você, por exemplo, no vídeo anterior, nós falamos a respeito da divisão da Bíblia. A Bíblia é dividida em duas grandes partes, que é o Antigo e o Novo Testamento, e dentro dessas divisões tem mais 5 grandes divisões, que é os livros históricos, os poéticos, os proféticos, os evangelhos e as cartas. Escolha um desses blocos para você começar. Por exemplo, se você começar a partir dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia o livro inteiro, leia uma grande porção desse bloco de livros. Leia, se você não conseguir ler o livro inteiro em um dia, leia em 2 ou no máximo 3 dias para você finalizar. O livro de Mateus, por exemplo, tem 28 capítulos. Você tranquilamente consegue eliminar em um dia só. Mas se você tiver uma dificuldade de tempo, não tiver um tempo favorável e tal, no máximo em 3 dias tente ler. Por quê? Porque quando você lê o livro inteiro, de uma vez só, você tem uma melhor visão panorâmica a respeito do contexto histórico, a respeito da linguagem que está sendo utilizada, a respeito do tema que está sendo tratado no livro, do enredo do livro propriamente dito. Então, você tendo uma melhor compreensão, você com certeza vai ter um olhar mais apurado a respeito da Palavra de Deus. Você vai deixar de estar na superfície e você vai se aprofundar mais com relação ao estudo bíblico. Quando você concluir esse bloco de evangelhos, você pode ir direto para as cartas, por exemplo, para o bloco de cartas. Começa pelo livro de Gálatas, por exemplo, que o livro de Gálatas ele contém apenas 6 capítulos e em 30 minutos, 1 hora, você consegue ler esses 6 capítulos. Se você tiver um problema também, novamente, de dificuldade de tempo, e no máximo 2 horas você consegue
ler com qualidade e ler o livro inteiro. E aí passa para Efésios, e aí você manipula essa leitura da maneira como você bem entender. E isso não quer dizer que você não pode começar o seu estudo a partir dos livros históricos, a partir do livro de Gênesis, por exemplo, o livro de Números ou Levítico. Mas se você começar pelos evangelhos ou pelas cartas, você terá uma maior facilidade por conta do idioma, da tradução. Os evangelhos foram escritos em grego e aramaico. Já o Antigo Testamento é, na sua totalidade, escrito em hebraico. Então, a tradução é uma linguagem mais difícil de você pegar o ritmo. Então, acho que como primeiros passos, eu acho que seria legal você começar a partir do Novo Testamento. Mas fique à vontade. Mas procure um desses 5 blocos e se aprofunde no livro. Leia o livro inteiro, leia ele completo. Segunda parte desse método para o estudo bíblico é refletir a respeito do que você leu. Após você ler aquela porção, aquele livro, aqueles capítulos, reflita a respeito do que você leu, faça uma análise, sabe? Pare um tempo, reflita a respeito daquilo que você está lendo. Se você sentir necessidade de ler de novo, leia de novo. Se você achar melhor ler em voz alta, sabe? Recitando, que eu acho fantástico, eu acho fenomenal, eu acho uma técnica excepcional de você trazer aquela realidade do livro para sua mente e passar a pensar naquilo. Não sei, mas você tem que, com certeza absoluta, você tem que refletir a respeito daquilo que você leu. E não só ler e acabar a sua leitura e já ir para o próximo com aquela ganância de acabar logo. Não, o importante é que você leia com qualidade. E não que você termine em 1 ano, 6 meses. Apesar que esse método, com certeza, se você seguir nessa balada, lendo grandes porções, lendo a partir desses grandes blocos, com certeza absoluta você vai conseguir ler em 6 meses. Utilizando esse método, eu consigo ler a Bíblia inteira em 2 meses e meio, 3 meses. Às vezes, quando eu dou uma cochilada, 4 meses. Mas eu consigo, com certeza, ler com muita qualidade e ler muito bem. Agora, a contextualização. Não adianta você ter uma boa disciplina de estudos, você ter uma boa Bíblia de estudos, não adianta você ler grandes porções da Bíblia Sagrada, não adianta você meditar por horas a respeito daquilo que você está lendo, se você não trouxer aquilo para a sua realidade, se você não contextualizar aquilo, se você não viver aquilo que você leu. O meio-irmão de Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, diz que você ler a Bíblia e não fazer com que aquilo se torne realidade no seu dia a dia, se você ler a Bíblia e não praticar aquilo que você está lendo, você será apenas um ouvinte negligente. Então não seja um ouvinte negligente. Quando você for estudando a palavra de Deus, você vai se deparar com algumas realidades realmente chocantes e que vão fazer você realmente pensar nos seus valores e naquilo que é importante para você e até refazer os seus valores e até refazer os seus fundamentos. Só que aí você tem que ter a disponibilidade de transformar aquilo, de fazer aquilo se tornar realidade na sua vida. Por exemplo, quando Jesus Cristo fala a respeito de que o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha e o homem tolo edifica a sua casa sobre a areia. Da mesma maneira tem que ser você. Você vai ter que entender essa palavra e fundamentar a sua casa sobre a rocha. Vai ter que fundamentar a sua casa sobre Jesus Cristo. E não sobre as riquezas, sobre os prazeres da carne, sobre os desejos humanos. Então, contextualizar é quando você se depara com a realidade do amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você realmente amar aquelas pessoas que você o seu próximo, né? Mas Jesus Cristo, inclusive, diz que se você amar somente aqueles que te amam, não fazem o mesmo qualquer outro do mundo, né? Até as pessoas más amam aqueles que fazem parte da sua família, ou do seu rol social, ou dos seus amigos. Ame a todos, sem distinção de pessoa. Contextualize, transforme em realidade na sua vida, transforme isso em um hábito seu. Faça com que as palavras de Jesus Cristo, as palavras da Bíblia se tornem cotidiano seu, que se torne o seu hábito, que se torne o ar que você respira, se torne parte de você. A partir do momento que você ter uma leitura bíblica mais dinâmica, você ter mais fluidez nos seus estudos bíblicos, você vai se deparar com várias realidades.
transforme todas elas em realidade na sua vida. Transforme todas elas em uma prática constante na sua vida. Se você não conseguir transformar em realidade, mas tente sempre. Nunca pare de tentar em fazer com que a realidade bíblica seja uma realidade na sua vida, por exemplo. Porque aí sim a palavra de Deus vai fazer sentido na sua vida. Essa semente que foi plantada vai germinar e vai se tornar um bom fruto na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida conjugal, sentimental, em todas as áreas da sua vida. O que Deus fala para Josué é o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Faça a mesma coisa você. Esteja com a palavra de Deus na ponta da sua língua. Antes, medita nela dia e noite. Medita na palavra de Deus dia e noite, constantemente. E tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Transforme ela em realidade na sua vida. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ora, só com a palavra de Deus, só com um relacionamento perfeito com Deus, constante, contínuo, ininterrupto, será possível ter uma vida realmente, verdadeiramente próspera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal para mais vídeos com conteúdo bíblico que vão ao ar todos os sábados a partir das 20 horas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e até a próxima.